Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio do nosso projeto. Chegou a hora do nosso Conversê Literário. Bem-vindos ao Varal Poético. Me chamo Marcos Kovaski, sou produtor, diretor e professor de teatro. E há 10 anos tenho uma pesquisa focada em cultura popular brasileira através do projeto Cordel com a Corda Toda, da Burburinho Cultural. E hoje falaremos sobre uma das linguagens que dá identidade visual à literatura de cordel, a xilogravura. Ô, compadre, me diz uma coisa. Esse negócio aí de cordel não tem capa, não? Ô, diacho! Mas é claro que tem, homem! E como é a capa, hein, compadre? A capa é em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto ou uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. O uso dos desenhos impressos nos folhetos e que servem para ilustrar as histórias são feitos usando a técnica da xilogravura. A maioria dos folhetos costuma ter uma ilustração apenas na capa, de forma que essa xilogravura traduz a narrativa que está sendo versada. Nesse método, as figuras são feitas a partir do entalhe de uma matriz de madeira, que recebe uma fina camada de tinta e depois é carimbada no papel, transferindo assim o desenho. As xilogravuras se tornaram uma marca dos folhetos de cordel e possuem uma estética bastante própria, com grandes contrastes e formas simplificadas. Um dos xilógrafos mais representativos da literatura de cordel aqui no Brasil é o pernambucano J. Francisco Borges, mais conhecido como J. Borges. Além de esculpir as xilogravuras na madeira, ele também é cordelista. E agora mostraremos para as crianças de casa uma pequena demonstração da aplicação da xilogravura, né? Bom, a xilogravura, a matriz dela é feita na madeira, tá? Esculpida com instrumentos específicos, como uma pequena coifa também, dentre outros instrumentos. Bom, a gente também, os xilogravuristas, costumam chamar também de taco. Essa matriz aqui na madeira do desenho formado é chamada de taco. E é ela que vai ser a base para as impressões no papel e nas capas dos cordéis. Bom, como eu vou fazer uma demonstração para criança, a xilogravura também usa uma tinta específica, que para mancha os dedos e para tirar a gente precisa de solvente. Então eu vou trabalhar aqui com guache, porque é uma tinta à base d'água. E a gente vai ver também que é possível criar um taco ou uma matriz de xilogravura usando uma bandejinha de isopor, tá bom? Então, primeiramente, eu vou fazer uma demonstração de como fazermos uma impressão numa matriz de xilogravura ou num taco, tá? Isso aqui é facilmente encontrado em lojas de artesanatos. Talvez é provável que na Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, vocês consigam encontrar um taco similar a esse. Bom, eu vou fazer o derramamento da tinta aqui nessa bandejinha de plástico não, de isopor. Em seguida eu vou usar um rolinho como esses aqui, ó, pequenininho, pode ser até um pouquinho menor. Vou passar a tinta no rolinho. Agora é importante não encharcar o rolo de tinta, porque o excesso de tinta ele vai prejudicar a impressão da xilogravura no papel. E agora
eu pego o taco e passo o rolinho nele. Passo com força em todas as partes. Cuidado para não ter excesso de tinta. Se tiver excesso de tinta, tenta tirar com o próprio rolinho, tá? Espalho bem a tinta para pegar em todos os pontos, né? E agora eu peguei o seguinte, eu dividi uma folha de A4 ao meio e eu vou fazer a impressão nessa folha. Mas eu também posso usar a folha toda, tá? É legal usar essas folhas de A4 coloridas, porque tem mais a ver com a estética dos cordéis. Normalmente na capa eles costumam usar um A4 colorido, azul, amarelo, verde, rosa, e para a criança fica bem mais divertido, né? Trabalhar com as folhas coloridas. Eu coloco o papel em cima do taco e aí eu venho com um instrumento também muito cotidiano, que é uma colher de pau, que todo mundo tem em casa, certo? Isso aqui, lá eles têm uma prensa. Aqui a colher de pau vai servir como a nossa prensa para poder imprimir a xilogravura. E eu vou passando a colher de pau aos poucos em todos os pontos dessa matriz de madeira, que a gente chama de taco, certo? Feito isso, vamos ver agora se a impressão ficou boa, né? Não sei se ficou boa. Aí a gente vai tirar devagar a folha de cima e aí a gente tem a nossa xilogravura impressa. E aí a gente pode imprimir várias em casa, brincando com as crianças, a gente pode fazer várias, de várias cores de papel, pode usar vários tipos de tinta, tons de tinta, verde, amarelo. Eu estou usando aqui a coral e a preta, mas eu poderia imprimir essa mesma xilogravura com qualquer cor de tinta, tá? E aí é legal, depois de imprimir, a gente pendurar no varalzinho. Que tal fazer isso em casa, hein? Agora eu vou usar uma tinta preta. Vamos ver como é que fica? E agora também eu vou mudar a cor do papel. Eu usei primeiro o papel azul, agora eu vou fazer no papel amarelo. Isso é papel amarelo, hein? E agora também eu vou usar um outro taco, diferente daquele primeiro, tá? Então, esse taco aqui tem um animal que está no meio da vegetação nordestina, está no meio da caatinga, tá? Foi todo esculpido, todo talhado na madeira. Vamos ver a impressão como é que fica. Aí, importante, já que eu vou usar outro tom de tinta, é importante que eu não use o mesmo rolinho, senão não vai sair da cor nova, né? Vai manchar o laranja com o preto, certo? Então eu vou usar um outro rolinho, que, como eu falei, pode ser um pouquinho menor que esse daqui também. Cuidado com o excesso de tinta, tá bom? E agora eu vou passar aqui. Eu acho que ficou com um pouquinho de excesso. Vou dar uma limpada. No rolinho e vou passar de novo para o próprio rolinho tirar o excesso de tinta, tá? Então é muito importante isso, tá? Não ter tinta em excesso, porque a impressão não vai ficar legal. Agora eu venho com a folhinha amarela e coloco aqui.
Aí eu venho com a nossa prensa doméstica, que seria a nossa colher de pau, e vou devagar pressionando a colher de pau na matriz junto com o papel. Cuidado para não forçar muito, senão pode rasgar o papel, tá? A gente tem que fazer bem devagar. Essa é uma maneira caseira da gente brincar de xilogravura, né? Olha como é que o cordel é legal. Hoje a gente está trabalhando com a identidade visual do cordel, né? Vamos ver se ficou bom? Tô com medo de ter ficado com excesso de tinta. E aí, ó, temos a nossa xilogravura impressa. Então aqui a gente tem a primeira xilogravura impressa no azul e aqui a gente tem a segunda xilogravura impressa no papel amarelo. Olha o efeito das cores, como fica bacana, né? No amarelo foi impresso com a tinta preta e no azul com a tinta laranja. E olha que legal a gente formando um varalzinho. Já pensou uma festa de aniversário com o tema literatura de cordel? Ia ficar bacana, hein? Bom, como é que a gente pode fazer a xilogravura? Claro que vai ser muito difícil para a criança em casa, né? Para vocês que estão assistindo, criança, esculpir uma matriz e um taco na madeira, até porque exige um instrumento específico, um instrumento que perfura, que é cortante, então é um pouco perigoso. Então como é que a gente trabalha? A mesma bandejinha que a gente usou para colocar tinta, a gente pode usar ela no lugar da madeira, tá? Essas bandejinhas são compradas em lojas distribuidoras para aquela rapaziada que vende alimentos, ambulante que vende alimentos, geralmente nesses locais vendem a bandejinha, ou em papelarias. Ou melhor ainda, hoje em dia no mercado e na feira, as verduras são vendidas dentro dessa bandejinha. Então, a partir de agora, você não vai jogar mais a bandejinha fora. Já encontrou uma utilidade para a bandejinha. Ou seja, fazer xilogravura em casa. Aí você vai pegar, vai cortar as abas da bandejinha para que ela fique plana como a madeira. Ok. E aí agora você tem uma plaquinha de isopor, da própria bandejinha que você comprou para colocar tinta. A bandejinha pode ser um pouco menor, sem problema nenhum, tá bom? E aí como é que você faz, né? O papai que está assistindo em casa, ou a criança, você tem dois mecanismos. Você pode pegar um desenho de um livro, de uma revista, e pegar um carbono, coloca em cima do isopor, o carbono, coloque em cima o desenho e você vem com um lápis riscando o desenho por cima do contorno. Quando você tirar o desenho e o papel carbono, aquele desenho vai estar impresso aqui na bandejinha. Aí já acabou? Não! Aí você tem que vir com um lápis perfurando o contorno daquele desenho, para que a gente possa ter alguns sulcos feito do contorno do desenho, que é onde a tinta vai penetrar, ok? Ou se você quiser fazer de uma maneira mais prática, mais direta, você pode desenhar diretamente na plaquinha de isopor. Depois de desenhar, você vem forçando os contornos para poder perfurar o isopor. Mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho um desenhozinho de um sol, tá vendo? Bem simples. Ele foi esculpido aqui no isopor, foi perfurado com lápis, pode ser também um palito de churrasco, tá? E agora eu vou passar um pouco de tinta aqui e imprimir para ver como funciona.
sempre aquela preocupação do excesso. É legal também você ter ao seu lado um paninho úmido, não precisa de produto nenhum. Só umedecer ele na água para quê? De vez em quando sujou a mão, você vai limpando ali com um paninho. Agora chegou o momento de fazermos a impressão da xilogravura. Só que agora o nosso taco não é mais de madeira, o nosso taco é de plaquinha de isopor. Vamos ver se vai funcionar aqui. Pode ser que tenha que colocar mais tinta. Eu tô achando que a gente vai ter que colocar mais tinta aqui nisso, tá? Ah, mas saiu, ó. Ó o nosso solzinho aqui, ó. Tá vendo? Então o desenho, ele não precisa ser muito elaborado. A brincadeira é criar desenhos e sair imprimindo, tá? E aí você vai conhecendo um pouco mais da técnica da xilogravura. Então, recapitulando, para fazer esse trabalho com criança, a gente vai precisar de tinta guache, bandejinha de isopor para colocarmos as tintas, rolinho pequeno de tinta, uma colher de pau para servir como prensa, papel A4 colorido e o mais importante, vamos precisar de muita criatividade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa oficina de xilogravura. E é isso, meu povo. Vamos encerrando o nosso Varal Poético por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa prosa poética. O Varal Poético é uma realização da Trupe Investigativa Rotocênico com apoio da Burburinho Cultural e da Vibe Agência. Acompanhem os nossos projetos pelas nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. E fiquem na paz!